Estamos chegando ao capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E hoje temos um texto em que certamente muitos fugiriam de pregá-lo. Mas glória a Deus, porque nós temos feito essa pregação sequencial expositiva e a gente não foge dos textos. E caímos então em Marcos 10, versos de 1 a 12, um tema considerado polêmico na igreja: divórcio, casamento e a dureza do coração. Vamos ver o que a palavra de Deus ensina para nós a partir desse texto. E eu peço que você acompanhe com atenção as palavras que serão lidas aqui da palavra de Deus. É bênção para a nossa vida, edifica o nosso coração. Então acompanhe a leitura que eu farei do texto, que diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Santo e eterno Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Não é palavra minha, é palavra do Senhor, autoritária, palavra essa que rege as nossas vidas. Então pedimos que nessa noite o Senhor quebre as barreiras dos nossos corações, os vários achismos que muitas vezes temos, e que possamos, ó Deus, nos voltar para a Tua palavra e sermos edificados para aquilo que ela diz, para a verdade do Senhor para nós. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje é um tema complicado. Tem uma estatística para mostrar como é complicado. No início do século XX foi feita uma pesquisa acerca do divórcio. Essa pesquisa está voltada para os Estados Unidos, mas não é muito diferente da nossa região. E o divórcio atingia mais ou menos 10% dos casais ali, mais ou menos no início do século XX, 1910. Foi feita uma outra pesquisa no meio do século XX, mais ou menos 1948, 1950, e o número havia aumentado para 25% dos casais se divorciavam. E hoje em dia o número subiu para mais de 50% dos casais, inclusive entre os cristãos. Quais são os motivos para isso? Vou trazer alguns aqui que eu pesquisei. Certa vez um advogado, ele estava cuidando de um divórcio, de um caso de divórcio, e ele declarou ali o motivo que a cliente dele falou que o divórcio estava acontecendo. Minha cliente se divorciou do marido porque ele insistiu em levar a mãe para a lua de mel. O motivo, tenho até vergonha de falar, a mãe ainda amamentava o homem. O marido, um homem adulto, ainda era amamentado. Outra pessoa conta: minha tia se divorciou de seu pai, de seu marido, pai dos seus 2 filhos,
Porque, atente bem para isso, eles já não viam as mesmas coisas quando admiravam as pinturas. Um outro advogado, ele revelou assim: um dos meus clientes se divorciou porque a sua parceira deixava as batatas chips que eles compravam no carro para não ter que dividi-las com o resto da família. Outro ainda: um cliente meu entrou com pedido de divórcio porque toda manhã a esposa dele perguntava como é que ele gostava do café. Toda manhã durante 7 anos. Ele não aguentou mais. E um último para fechar. Um casamento que durou alguns minutos. Um noivo estava dançando com a irmã no casamento, e aí a noiva pediu licença para interromper, para falar com ele e dançar com ele. A irmã não gostou dessa interrupção e tentou dar um soco na noiva. Só que o soco desviou, não sei o que aconteceu, e pegou na irmã da noiva. E aí começou um pandemônio total, até que no final a noiva virou para o noivo e falou assim: você escolhe ou suas irmãs ou eu. E ele escolheu as irmãs. Parece brincadeira, a gente ri para não chorar aqui nesses casos bizarros aqui de casamentos e divórcios. Porque a situação atualmente é muito essa. Casamento e divórcio são vistos hoje como brincadeirinha dos adultos. E a gente vai ver que o que estava no imaginário dos fariseus, e não só dos fariseus, mas de grande parte do povo de Israel ali, não era algo muito distante disso. Mas Jesus vai nos ensinar hoje a visão correta e verdadeira a respeito do casamento e do divórcio diante de Deus. Então, em resumo, o que a gente precisa aprender hoje é que casamento e divórcio é coisa séria. E não devem ser entendidos por achismos, mas segundo a palavra do Senhor, que foi quem o instituiu. Casamento e divórcio são coisas sérias. E não devem ser entendidos por achismos, mas segundo a palavra do Senhor, que os instituiu. E a gente vai ver isso em 2 grandes partes e uma aplicação final. A gente vai falar um pouco sobre a questão do divórcio, depois um pouco do verdadeiro propósito do casamento e, por fim, a gente vai fazer uma aplicação geral sobre o que o Senhor tem a ensinar para nós a partir desse assunto. Então vejamos, em primeiro lugar, a verdade sobre o divórcio mostrada para nós aqui. E eu vou seguir a ordem do texto, por isso que eu vou falar primeiro de divórcio e depois eu vou falar sobre casamento. Veja como o texto se inicia aí no versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Esse versículo aqui é um versículo introdutório do texto, ele ainda não entra no assunto, mas ele mostra para nós algumas coisas já importantes. Mostra que Jesus saiu da região da Galileia, a gente ficou um tempão na região da Galileia com Jesus, até agora no Evangelho de Marcos, Jesus pregando, Jesus curando, e ele segue descendo pela Judéia. E quando a gente escuta esse nome de Judéia, é a região onde está Jerusalém, ou seja, Jesus está se encaminhando para lá. Só que o texto diz que Jesus atravessa o Jordão, ele vai além do Jordão. E além do Jordão entra numa nova região, chamada Transjordânia, ou então o nome judaico vai ser Pérea, uma região onde residem judeus além do Jordão. E por que isso é importante? Eu vou dizer já com o que acontece em seguida na história. Marcos ele mostra que Jesus continua executando o seu ministério como de costume, e as multidões continuam indo até Jesus para vê-lo ensinar, para vê-lo atuar, e é o que Jesus justamente faz. Ele as ensina, e o Evangelho de Mateus até acrescenta para nós, no texto paralelo a esse, dizendo que Jesus também fez muitas curas ali na região. E como sempre, o problema vem com a chegada dos fariseus. Veja aí o verso 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Perceba que não é uma pergunta a qual eles estavam interessados na resposta.
Eles não estavam interessados em aprender alguma coisa aqui. O texto diz, e Marcos deixa bem claro, porque ele usa a palavra, eles experimentaram a Jesus, ou seja, eles tinham segundas intenções a partir dessa pergunta. Eles queriam polemizar, eles queriam saber a opinião de Jesus sobre o assunto apenas para colocá-lo em maus lençóis. E aqui vai uma primeira aplicação para nós. Sabe quando esses assuntos polêmicos entram? Não estou falando só de divórcio e casamento, mas tem outros vários assuntos que entram em pauta, e várias vezes a gente é assim. A gente pergunta sem interesse na verdade do assunto, mas apenas para querer justificativas para nós mesmos. Apenas para, às vezes, querer encontrar uma brecha para você continuar fazendo aquilo que não deveria. Ou, às vezes, para fazer igual os fariseus aqui, para querer vencer uma discussão, um argumento, colocando o outro em maus lençóis. Qual é o seu objetivo quando você entra nessas discussões? É crescimento em verdade? Ou então é experimentar a palavra de Deus? Ou então é experimentar o seu irmão em Cristo? A gente tem que tomar cuidado com isso. E os fariseus, eles queriam testar a Jesus, e eles tinham um objetivo claro. Lembra a região que Jesus estava, que eu falei, a Pérea? Pois então, essa região está sob jurisdição de um governador chamado Herodes. Você deve se lembrar do Herodes. A gente viu ele lá no capítulo 6 de Marcos, há um tempo atrás, num texto que tratou da morte de João Batista. E esse mesmo Herodes nos foi apresentado ali naquele texto. E qual foi o motivo da morte de João Batista? Justamente a questão do divórcio e do novo casamento de Herodes. Então imagina só se Jesus toma a mesma posição de João Batista, falando a respeito desse assunto, na região do próprio governador Herodes, que fez aquilo que João Batista condenou. Imagina se Jesus toma a mesma posição. Era isso que os fariseus queriam. Os fariseus queriam ver Jesus em maus lençóis. Mas não só isso. As questões sobre divórcio eram um motivo de disputa entre vários dos mestres judaicos. Eles olhavam para a lei, mas a partir daí cada um tomava a sua interpretação própria. E os fariseus sabiam disso, e eles queriam ver Jesus tomando posição de algum deles. Porque se Jesus tomasse a posição de algum, certamente uma parcela do povo olharia Jesus diferente, com um certo desconforto. É por isso que Jesus logo em seguida pergunta para eles: o que vos ordenou Moisés? E com essa fala, Jesus ele simplesmente descarta a tradição que os rabinos diziam e tudo mais. Eu quero saber o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz a esse respeito. E o que Jesus está fazendo aqui é de grande valor para nós. O que a Bíblia diz a respeito de tal assunto? Isso tem que ser um padrão para a nossa vida. O que a Bíblia diz a respeito de tal coisa? A gente não tem que se basear em achismos, em opiniões sem fundamento. A gente tem que olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. E é isso que Jesus está fazendo. Ele olha para aquilo que o Senhor ensinou na sua própria palavra. E ele pergunta para os fariseus: eu quero saber a opinião de vocês acerca do que está escrito lá. E a resposta dos fariseus é: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Ou seja, os fariseus agora dão a interpretação que eles têm a respeito do assunto. E aí a gente tem que olhar o texto que os fariseus estão se remetendo. E a gente vai dar uma passeada pela Bíblia hoje para a gente ver vários desses textos. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 24. É o texto a que os fariseus remetem. Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4.
Os fariseus resumiram dizendo que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar por causa desse texto aqui. Olha o que esse texto diz. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com um homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Até aí, esse texto. E baseado nesse texto aqui, ele cita o divórcio, obviamente, os fariseus dizem que Moisés permitiu que o divórcio acontecesse. Por causa principalmente daquela parte do primeiro versículo, você deve ter notado aí. Se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. E aí, a partir disso, as interpretações deles são diversas. E tinham duas principais linhas no judaísmo a respeito desse assunto. Os mais restritos, chamados da escola de Shammai, eles diziam que essa coisa indecente se refere a adultério. Eles são mais restritos. Ou seja, pode ter divórcio, mas só quando há adultério por parte da mulher. Já os outros, de uma outra escola chamada escola de Hillel, eles são mais liberais. Eles focam mais na primeira parte, da parte do não ser agradável aos olhos. E eles dizem que é qualquer coisa que desagrade os olhos do homem. Tipo, ela queimou o arroz. Divórcio, não pode fazer isso. Ou então ela usou a blusa do lado avesso. Está disponível o divórcio. E acreditem, a segunda parte, a segunda posição era majoritária dentro do povo. E é justamente o que os fariseus usam aqui, né? Ele permitiu lavrar a carta de divórcio. Mateus, inclusive no texto paralelo, ele até acrescenta por qualquer motivo no texto. Mas reparem no texto de Deuteronômio, que em nenhum momento Moisés conclui dizendo algo como, neste caso é permitido o divórcio. Moisés ele não está dando um parecer a respeito desse assunto. Você veja aí que ele coloca vários e se. Eu tentei até enfatizar quando eu lia esse texto. Mas veja que o divórcio está incluído também dentro de um e se no texto de Deuteronômio. Ou seja, é como se Moisés estivesse descrevendo uma situação muito corriqueira que acontecia na época. E ele está tentando regulamentar essa situação. Que situação era essa? Gente, o divórcio acontecia. E normalmente os motivos eram os que Moisés descreveu. Se ela não for agradável aos olhos, por ter feito algo indecente. Os motivos colocados eram esses aqui. E Moisés está descrevendo essa situação. E ele fala, e se isso, e se aquilo, e se o divórcio for acontecer por causa disso? E Moisés vai regulamentar algo. Então perceba que a discussão de Moisés não é a respeito do divórcio, mas a respeito da consequência do divórcio. É isso que o texto de Deuteronômio está trazendo. E a consequência é que se houver o divórcio por esses motivos, e a mulher vier a casar com outro homem, o primeiro homem não mais poderá desposar aquela mulher. Ele está não permitindo o divórcio por esses motivos. O que ele está fazendo? Ele está tentando refrear o divórcio. Ele está tentando justamente fazer uma regulamentação para parar com esse assunto, com essa coisa esquisita que estava acontecendo no meio do povo. Então esse texto não é um pretexto para o divórcio, muito menos para um divórcio por qualquer motivo. Na verdade, o objetivo é tentar diminuir isso, refrear esse problema e proteger a mulher daquele seu marido que não toma posição. Esse era o objetivo do texto de Deuteronômio. Mas é tudo isso que tem no Antigo Testamento a respeito do divórcio? Não.
Em que textos do Antigo Testamento eles poderiam se pautar para falar sobre isso? Eu vou trazer 2 exemplos aqui. O primeiro, você não precisa abrir lá, está lá em Malaquias 2, versículo 16, e Deus fala abertamente naquele texto: eu odeio o divórcio. Deus falando: eu odeio o divórcio. O que já traz uma perspectiva não muito positiva a respeito desse assunto. Mas isso não quer dizer que o divórcio seja proibido em todo e qualquer caso. E aí a gente vai para um outro texto no Antigo Testamento, e talvez esse seja chocante para você. Abra lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Versículo 8. Olha o que está dito lá. É como se Deus estivesse falando aqui. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Esse texto aqui ele mostra Deus dizendo que ele mesmo deu carta de divórcio a Israel. Então, meu irmão, se todo divórcio for considerado um erro, um pecado para você, esse texto aqui tem um enorme problema para nós, porque ele está dizendo que Deus fez isso. Então, em certas ocasiões, o divórcio é permitido. Por exemplo, nessa ocasião aqui, o povo se prostituiu com outros deuses, o texto diz, os adorando e fazendo culto a outros deuses, traindo o Senhor. E Deus deu muitas oportunidades a Israel. São várias e várias e várias. Isso aqui, ele está falando que ele deu carta de divórcio quando a Israel, ao Reino do Norte, quando o Reino do Norte foi tomado pela Síria. E foram anos e anos de Deus falando por meio de profetas ao povo de Israel para que o povo voltasse ao Senhor. Mas Israel permaneceu rebelde, se adulterando com outros deuses. É por esse motivo que Deus lhe dá a carta de divórcio. E sabe qual o nome Jeremias dá para esse problema de Israel? Está um pouquinho aí na frente do texto. No versículo 14, ele chama o povo para converter o coração. E no versículo 17, veja lá, do capítulo 3 de Jeremias, ele diz que se o povo ouvisse, Deus o abençoaria e eles não mais andariam segundo a dureza do seu coração. O problema, a dureza do coração. O que Jesus, agora volta lá para Marcos 10. O que Jesus diz logo em seguida em resposta aos fariseus? Marcos 10, versículo 5. Vamos voltar para o nosso texto agora. Depois de os fariseus terem falado a opinião deles a respeito do que Moisés diz, Jesus responde para eles, mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Veja que Jesus diz que Moisés escreve o texto de Deuteronômio 24 não para permitir o divórcio, mas porque os homens têm o coração duro. E a palavra aí no grego é esclerocardia. Cardia é coração e esclero é a palavra que traz para nós esclerose. Ou seja, um coração com um das piores tipos de doença que tem, é a dureza, é a secura do coração. É o mesmo motivo pelo qual Deus apresentou carta de divórcio a Israel, um povo adúltero que endureceu seu coração para voltar ao Senhor. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? É que o divórcio ele só existe por causa do pecado, por causa da dureza do coração. É só por isso que existe. Todo divórcio envolve pecado, para pelo menos uma das partes, ou às vezes para as duas partes.
Obviamente, no texto de Jeremias, Deus é a parte inocente do assunto. E ele apresenta carta de divórcio de maneira justa pelo adultério de Israel, por uma vida de pecado constante e que aparentemente irrefreável ali. Então, como é que a gente sabe quando o divórcio é válido? Em nenhum lugar o texto de Marcos coloca isso para nós, tá? O texto que a gente leu em Marcos não tem a respeito desse assunto. Marcos, ele prefere focar em dizer que em nenhum caso o divórcio é livre de culpa. Por isso Marcos não apresenta as exceções, porque sempre há culpa, ainda que seja de uma só das partes e a outra parte seja inocente no assunto. Mas o texto paralelo lá em Mateus, ele acrescenta o motivo. Não precisa abrir lá, mas está lá em Mateus 19:9. Mateus escreve assim: eu, porém, vos digo, como Jesus falando, quem repudiar sua mulher, e aí vem a cláusula de exceção, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, e casar com outra, comete adultério. O motivo que a Bíblia nos dá para o divórcio, em primeiro lugar aqui, é o adultério, traição explícita. É nesse meio em que o divórcio ele é concedido, e veja, ele não é um mandamento, não é uma obrigação, ele é uma concessão. Isso é importante. Aí você pergunta para mim, só tem esse motivo? De acordo com as palavras de Jesus aqui, por enquanto sim. Mas a Bíblia ela é um completo, e Paulo depois lá em 1 Coríntios, ele amplia esse ensinamento. Vamos lá para 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai falar desse assunto para nós. Veja a partir primeiro do versículo 10, 7 e 10. Olha o que Paulo fala. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. O que é esse não eu, mas o Senhor? Ele está remetendo ao que Cristo disse, não foi ele que disse, foi Cristo que disse antes. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aí, a partir do 12, ele vai dizer mais. Aos mais digo eu, não o Senhor. Está vendo que ele inverteu agora? Ele falou agora, olha, Jesus não tinha dito isso, ele não explorou esse assunto. Eu estou explorando, e ele está falando agora por inspiração divina. Ele está falando, não foi Jesus, foi eu que estou dizendo, mas é por inspiração divina que ele está dizendo. E o que ele diz? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é que quando um cristão é casado com um não cristão, e eles consentem em ficar juntos, ótimo, permaneçam casados, que fiquem juntos. Mas Paulo acrescenta uma coisa a mais. Ele fala que se a parte não cristã quiser abandonar, ou seja, abandonar, não quiser consentir com a fé do seu cônjuge e quiser ir embora, não aceitar isso, Paulo diz, nesse caso é permitido lavrar carta de divórcio. A gente chama essa cláusula de exceção do divórcio de abandono. Quando a parte não cristã abandona a parte cristã, há a possibilidade, permissividade de divórcio. Mas existem outras formas de abandono na Bíblia, porque esse assunto, meus irmãos, ele é complexo. E eu vou dar mais um exemplo para vocês somente, porque são casos complexos que exigem análises minuciosas perante a igreja, mas, obviamente, sempre baseado na palavra de Deus. Vou dar mais um exemplo, então. Vamos supor
que num casal de cristãos, um marido, ele bata na sua esposa, ele agrida a sua esposa. Isso é o oposto do que o casamento exige, meu irmão. O casamento exige proteção, a gente vai falar disso já já na parte do casamento. E a mulher vai e denuncia isso à igreja. O marido certamente deve ser disciplinado. E o primeiro órgão é a igreja mesmo, porque se trata de 2 cristãos. Em tese, 2 cristãos. E se o marido ele não parar e não se arrepender e continuar com essa prática, a disciplina tem que seguir, inclusive, de maneira muito veloz. E, obviamente, agora já vai ter que entrar com polícia e o Estado, no caso. E então o marido ele vai ser disciplinado, e a disciplina para um caso desse certamente vai ser para um coração não arrependido, vai chegar à expulsão da igreja, a excomungação desse membro. E quando isso acontece, ele é considerado um descrente. E quando ele é considerado um descrente, e a sua esposa crente, a gente entra justamente na cláusula de 1 Coríntios 7, que a gente acabou de ler, e o divórcio então é permissivo nesse caso. Então, meus irmãos, a Bíblia ela não relata pormenorizadamente todas as formas possíveis de abandono e disponíveis aí para a permissividade do divórcio. Por isso, os casos têm que ser analisados junto à igreja, junto à liderança, fundamentados na palavra de Deus. Não é um assunto fácil, é complexo, mas o que a gente tem que ficar claro aqui é que o divórcio é uma concessão permitida por Deus nesses casos específicos. Nunca para você ou para alguém querer ficar trocando de mulher ou trocando de marido porque um fez bico para o outro. Não é para isso. E algo mais importante ainda, que é o que eu vou frisar mais uma vez. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o divórcio é um mandamento, é obrigatório. Não. É uma permissão, nunca uma obrigatoriedade. A gente sempre tem que buscar a reconciliação e o perdão para a gente manter o casamento. E essa era a primeira coisa que a gente tinha que ver a respeito do divórcio. Mas veja que Jesus ele não para a sua resposta em dizer que o divórcio ele é proveniente da dureza do coração, ou seja, proveniente de algo pecaminoso. Porque só faz sentido falar de divórcio quando a gente fala também de casamento. E essa é a segunda coisa que a gente precisa ver no texto, o verdadeiro propósito do casamento. E é o que Jesus traz agora à tona na sua resposta. Para dar resposta aos fariseus, Jesus volta na instituição do casamento. Lá no livro de Gênesis. Não precisa voltar lá. Vamos ler o que o próprio Jesus diz a partir do versículo 6 aí de Marcos 10. Marcos 10, versículo 6, volte lá. Jesus está dizendo assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A primeira grande coisa que Jesus traz em sua resposta final aqui para a gente é que a gente não pode focar o nosso entendimento a respeito de tais assuntos enfatizando mais a exceção do que a regra. Tem um comentarista chamado James Edwards que ele diz assim, por exemplo, se você vai aprender a pilotar um avião, você não vai aprender pelas instruções de pouso forçado, você não vai aprender pelas instruções de como é que você se livra de um acidente. Ou então, se você for para a guerra, você não tem que treinar baseado em como é que se bate retirada. Não, essas são exceções. E no caso do casamento e do divórcio é a mesma coisa. Os fariseus focam na exceção, enquanto Jesus ele volta ao que é importante. Ele volta à regra, à ordenança principal. Eles perguntam sobre o que é permitido, mas Jesus responde sobre o que é ordenado. A intenção divina para o casamento jamais pode ser determinada num texto sobre divórcio. A
gente tem que olhar a ordenança principal, e é isso que Jesus vai voltar aqui. Qual que é a intenção, então, divina para o casamento? Então, vamos entrar nesse assunto agora. Jesus ele vai apresentar 3 argumentos para isso, antes de dar a sua conclusão. Primeiro, ele vai dizer que o casamento é uma instituição divina e criacional. Ou seja, ela vem antes da queda e foi criada por Deus. Ou seja, o casamento foi criado antes mesmo de haver pecado nesse mundo. E foi criado pelo próprio Deus. Já o divórcio não. O divórcio só existe por causa da queda, por causa do pecado. E veja que Jesus faz questão de dizer: e Deus fez o homem e a mulher. Ou seja, como iguais diante de Deus. Igualmente imagem e semelhança de Deus. Mas diferentes no sentido de serem complementares. Diferentes no sentido de que Deus os fez para completarem, se unirem um ao outro. Isso é importante aqui para nós porque o judaísmo majoritariamente só concedia direito de divórcio para homens. A gente leu vários dos textos aqui e a maioria deles aqui se referem ao homem fazendo algo a respeito da mulher. Jesus ele eleva a posição da mulher. Os homens tinham o direito de trocar de esposa por qualquer coisa, segundo o judaísmo. Mas Jesus está dizendo, não. O casamento é formado por pessoas iguais, homem e mulher, diante de Deus. Nenhum tem primazia em detrimento do outro. Deus fez homem e mulher como iguais, mas como complementares entre si, ideais para se unirem. Ou seja, concluindo esse primeiro argumento, Deus instituiu o propósito da união. Deus jamais instituiu o propósito da desunião ou da dissolução. Ele nunca fez isso. Nunca foi a intenção de Deus para o casamento. O segundo ponto da resposta de Jesus é a união em prol do crescimento. Veja aí que Jesus diz: o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Isto é, esse novo casal estabelecerá um novo núcleo familiar. Eles farão uma aliança entre si, um pacto entre si. A gente até usa um símbolo, para a nossa aliança. Poderia até chamar de sacramento, para relacionar com os nossos símbolos também dentro da igreja. É um símbolo que, quando eu olho para ele, eu lembro que eu sou casado, eu faço parte dessa aliança. E juntos, ao fazerem parte dessa aliança, o que eles fazem? Eles deixam o seu núcleo familiar a qual eles se aliavam, e agora eles criam uma nova aliança entre si. E assim eles seguem suas vidas, prometendo seguir ao Senhor juntos. A aliança envolve promessa, e é a promessa que eles fazem. Isso quer dizer que a tendência esperada para o casamento é de que isso continue a progredir e a crescer. Uma família que gera filhos, que se casam e gera uma nova família, que gera... E assim por diante o ciclo continua. E Jesus diz ainda mais com isso. O homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher, ou seja, ele vai tomar as funções dos pais para si. Agora ele deve proteger a sua família nova, o seu novo núcleo familiar, cuidar, manter. Isso faz parte da promessa pactual também. Se você se casou, você deve ter lembrado das promessas que você fez no seu casamento. Isso está envolvido lá. Mas o divórcio, ele é o oposto a isso. O divórcio é a dissolução do núcleo familiar. Ele não está presente na ideia original de crescimento. Na verdade, ele destrói a ideia de proteção, de manutenção desse novo núcleo familiar. É uma quebra de uma promessa, uma quebra da aliança. E diante disso, inevitavelmente, a gente chega no último ponto de Jesus, o último argumento dele.
que quando ele diz, com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. A partir do momento que essa união foi projetada e logo em seguida iniciada, tem a consumação dessa união. Isso quer dizer que quando a união se conclui, o casal não é mais visto como duas pessoas, mas como um só. E por meio dessa aliança que eles fizeram, os dois se comprometem totalmente um com o outro. Agora eles vivem juntos, eles pensam juntos, eles crescem juntos. O casamento, ele é todo pensado em união. E o divórcio é o oposto disso, mais uma vez. É o desprezo da unidade. É o pensamento individual das partes para satisfação própria. Isso é completamente contrário ao que Deus planejou no casamento. É por isso que Jesus chega à conclusão cabal dele aí no texto. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, foi Deus quem ajuntou. O casamento é uma instituição criada por Deus, com regras estabelecidas por Deus. E o divórcio passou a existir por causa do pecado, que complicou as coisas. Os homens na sociedade judaica, eles, especialmente homens mesmo do sexo masculino, se divorciavam por qualquer coisa, porque eles se achavam senhores do seu casamento. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que não é nem homem nem mulher que é o senhor do casamento, é Deus. Ele é quem instituiu essa ordenança. É por isso que os versículos finais do texto, quando os discípulos pedem Jesus para explicar um pouco mais sobre o assunto, Jesus diz lá no versículo 11, e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Ou seja, o resumo, falando bem diretamente, é esse aqui. O casamento, ele é indissolúvel, é uma aliança para a vida inteira. E quando uma pessoa se divorcia para ir atrás de outra, ela comete adultério. Porque homens não têm o poder de quebrar uma aliança que foi instituída por Deus. E por isso adulteram quando entram em um novo casamento incorretamente. Veja, incorretamente. E deixa-me acrescentar um pouco, para a gente finalizar esse último ponto, sobre essa questão do novo casamento. Há pessoas muito mal intencionadas dentro da igreja que dizem que após o divórcio não há possibilidade de novo casamento. A pessoa deve permanecer solteira para não entrar em pecado, baseado nesse texto aqui. Mas isso é um entendimento completamente errado. Isso é um absurdo, isso é atribuir um peso muito maior do que a própria Bíblia o faz. Primeiro, baseado lá nos textos de Paulo que a gente já leu em 1 Coríntios, se você quiser ler, 1 Coríntios 7 fala todo a respeito desse assunto. A gente não vai ler porque não tem tempo aqui. A parte inocente do divórcio sempre tem total liberdade para se casar novamente. Isso é fato. O problema é quando a gente vira para a parte pecadora do divórcio, né? Se essa viesse a arrepender posteriormente, o que acontece? O ideal é que se tente a reconciliação com seu próprio cônjuge. Eles se divorciaram, separaram, e aí quando ele se converte novamente, ele volta. Então o ideal é que ele volte. Paulo até fala que às vezes é bom que ele fique solteiro mesmo. Mas, se não for possível essa reconciliação, o que acontece? Meus irmãos, nem divórcio, nem novo casamento são pecados sem perdão. Não existe isso na igreja. Então, se a pessoa se arrependeu, fez uma confissão sincera diante do Senhor, abandonou a prática pecaminosa, Deus certamente abençoará um segundo casamento quando não é possível uma reconciliação. Para a gente finalizar, o que o Senhor do casamento tem a ensinar para a gente
para pessoas que às vezes não são casadas, para pessoas divorciadas, para pessoas viúvas, solteiros, a partir desse assunto. Primeiro, que Ele é o Senhor. Ele instituiu o casamento, e não só o casamento, Ele criou o universo. Foi Ele que botou as regras nesse mundo. É Ele que controla as coisas. Não são homens e mulheres que definem aquilo que querem da sua própria cabeça. E o intuito de Deus no casamento era o benefício do próprio homem e desse mundo também a partir disso. União em amor, em prol do crescimento, proteção, cuidado, carinho, manutenção da família. É bênção, casamento é bênção. Esse é o propósito básico. A gente não pode aprender sobre casamento pensando na regra de exceção. Casamento é uma instituição criada sem nem pensar no divórcio. Mas Deus, Ele é o Senhor que também criou essas concessões para o divórcio. Porque Ele mesmo instituiu as cláusulas de exceção para isso. E Ele fez por causa da dureza do coração rebelde do homem. E é por isso que homens e mulheres pecam ao divorciarem sem fundamento. E aí vai uma aplicação para nós. É melhor sempre a gente obedecer a palavra de Deus. Esse é o melhor caminho. A maioria dos nossos problemas se dão porque a gente prefere seguir aquilo que a gente acha melhor para a gente, e não o que Deus diz. Ouça o Senhor. É Ele que é o nosso guia. A gente não tem que tirar as coisas da nossa cabeça e falar, não, é melhor eu divorciar, independente do que está escrito na palavra de Deus. Não é assim. É melhor que não seja assim, para o nosso próprio bem. Uma segunda coisa importante aqui é que Jesus ensinou no texto passado que ser seu discípulo exige comprometimento radical. Você lembra disso? Isso significa que para os discípulos de Jesus que carregam a sua cruz, o que importa não é justificar o divórcio, mas é imitar a graça de Deus. Cristãos não devem pensar em quais motivos são disponíveis para a permissividade do divórcio, mas devem pensar em como deve fazer para o seu casamento ser mais e mais santo diante do Senhor. Inclusive o texto anterior fala para a gente ser sal no mundo, né? Para a gente temperar esse mundo com a glória de Deus. Nesse assunto a gente está muito mal nisso. O mundo tem muito mais influenciado a igreja do que a igreja influenciado o mundo. E isso é espantoso porque a gente tem um paradigma superior sobre o casamento. A Bíblia utiliza o próprio Senhor Jesus como o noivo da sua igreja, a sua noiva. E nesse paradigma mostrado pela palavra de Deus, a noiva de Cristo, ela está longe de ser perfeita. Longe. Ela é formada de homens pecadores, duros de coração, adúlteros. Por quê? Porque eles trocam o Senhor continuamente com os ídolos do seu próprio coração. Mas o que Cristo faz? Cristo vai até a cruz por ela. Era necessário que Ele fizesse isso para poder pagar os pecados, para poder limpar, para poder purificar a sua noiva e torná-la digna. Essa é a visão do casamento que a gente tem que ter, de sermos cônjuges que se doam um pelo outro, que querem tornar a união ainda mais bela e santa, que querem fazer do seu cônjuge mais digno. Cristo é o nosso paradigma em toda e qualquer situação. Então, meu irmão, você é casado? Você é casada? Ame o seu marido, se doe pela sua esposa. É o que Cristo nos ensina. Não espere perfeição do seu cônjuge, mas saiba que em Cristo vocês são completos. É por meio de Cristo que vocês são suficientes para completar as imperfeições de ambos.
Você é solteiro? A Bíblia diz: aproveite o tempo que você tem, então, para o Senhor, para servi-lo mais e melhor. Se você ainda procura alguém, por exemplo, às vezes os solteiros que procuram alguém ficam tristes, né? Porque, não tenho ninguém, não sei o quê. Meu irmão, Cristo é suficiente para você também. Ele completa perfeitamente o vazio que você acha que tem no coração por causa de alguém. Não, Cristo é suficiente para você. Mas se você é um solteiro que já achou alguém, então se prepare para o casamento, tendo Cristo como espelho, aguardando o momento certo de cada etapa. Mas se você é um solteiro, por exemplo, uma viúva, um viúvo, ou a parte inocente de um divórcio, Cristo é suficiente para você também. Certamente Ele deve saber das suas dores no coração, saudades, mas Cristo é o Senhor do nosso coração e Ele cuida da nossa vida. Aproveite o seu tempo para se colocar à disposição de Cristo, ao seu serviço, e preencher seu coração e sua mente com as coisas do Senhor, se alegrando nele. E por fim, se você é um divorciado e depois de ouvir esse sermão, notou que você fez tudo de errado, agora talvez você esteja se sentindo culpado por isso. A boa notícia para você também, meu irmão: Cristo é suficiente para você também. Um certo autor diz assim: Deus nos apanha onde estamos, não aonde a gente deveria estar. Ele nos leva até lá. Sempre há perdão em Cristo. E os que estão em situações como essas devem confessar o seu pecado, aceitar o perdão de Deus e começar a viver em submissão à palavra de Deus. Em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Sirvamos ao Senhor, então, meus irmãos, da forma como Ele nos concedeu servir, casados, solteiros, mas sempre em obediência à palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo ensino que ela traz a nós, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos cada vez mais fiéis ao que ela diz, para não dependermos do nosso coração, dos nossos achismos ou opiniões sem fundamento. Que o nosso fundamento seja o que o Senhor diz, a verdade do Senhor na Tua palavra. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.